Bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor Jesus, a todos os amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo, de qualquer parte que acompanhe agora esta live, em qualquer horário. Você que está aqui no Brasil, que está nas Américas, na Europa, na África, em qualquer parte você é bem-vindo a acompanhar o estudo bíblico de hoje com o tema O que é o pecado para a morte, conforme está na primeira carta de João. Eu gostaria que você tivesse o tempinho para você se preparar para acompanhar a live e também para convidar os seus contatos. Você pode compartilhar com seus contatos para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por esse estudo bíblico da Palavra de Deus. Pecado para a morte. A leitura bíblica está em 1 João 5, versos 16 e 17. Passo a ler. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará a Deus e Deus lhe dará vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado. E há pecado que não é para a morte. Esse texto e o conceito, o assunto que ele carrega, bem-vinda Dalzisa, tem sido alvo de uma controvérsia, de discussão entre os cristãos evangélicos das mais diferentes denominações. Porque o texto é muito resumido. Pecado que é para a morte, pecado que não é para a morte. Pecado que não é para a morte, ora pelo irmão e ele pode ser restaurado só pela sua oração. Mas há pecado que é para a morte e não se resolve só com a sua oração. Compreende? Então, o que é o pecado para a morte? Ou quais são os pecados? Até porque aqui está falando de pecados e pecados, né? Aqueles irmãos que fazem parte do conceito calvinista quanto à doutrina da salvação e que, portanto, não creem na possibilidade de um cristão perder a salvação, eu acho que tem uma imensa dificuldade de comentar esse texto, porque o texto não está falando de pessoas ímpias que não conheceram a fé. Aqui diz, se alguém vir a seu irmão, é alguém que é meu irmão. Alguém que é cristão, que é crente como eu. Entende? Já ouvi alguém falar, alguém que é calvinista, dizer que então é porque era um irmão falso, não era verdadeiramente irmão, porque nunca nasceu de novo, se passava por crente. Bom, também tem um outro grupo, né? Que obviamente não são calvinistas, mas também não são arministas ou arminianos quanto à doutrina da salvação, que acha que o cristão perde a salvação em cada esquina. Talvez tivesse que andar com um LED vermelho e verde, salvo, não salvo, salvo, não salvo. Não é assim também, Mas não vamos nos prender aqui nesses conceitos, mas vamos analisar aqui os dois grupos que João listou. Bem-vindo, Júlio Oliveira. Os dois grupos que João listou aqui em 1 João 5, 16 e 17. Aos que não pecam para a morte. Pecado que não é para a morte, ou como diria o catecismo da doutrina católica, pecados veniais que não são mortais. É claro, estou apenas mencionando, citando de passagem o catecismo de doutrina da Igreja Católica Romana. Segundo
o catecismo, lá são pecados que a pessoa comete e numa oração ela resolve, até pela oração de outra pessoa. Mas o pecado para a morte, ou chamado pecado mortal, precisa de uma intervenção da igreja, para que a pessoa possa resolver aquilo, porque ela não pecou só entre ela e Deus, ela afetou a igreja com a sua desordem moral, com o seu escândalo, com aquilo que ela praticou. Então, aos que não pecam para a morte, os pecados que não são para a morte, ou que a pessoa não perde a sua vida espiritual, a Zoe, a vida com a qual Deus vive, chamada de vida eterna, que é o direito de viver eternamente com Deus, a pessoa não perde ela ao cometê-lo de início, mas ela precisa se cuidar. Bem-vinda, pastora Seuza. Ela precisa se cuidar, bem-vinda, Deviânia, para que aquilo não leve ela a um estágio seguinte, mais profundo de pecaminosidade, de envolvimento, de escravidão pelo pecado. Então a primeira coisa que eu acredito ser importante a gente entender é o que torna o homem mortal fisicamente ou causa a morte espiritual. Bem-vinda, irmã Miriam. É o pecado. Foi por causa do pecado na espécie humana, através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que o pecado entrou, a morte, aliás, entrou na humanidade. Os primeiros homens, Adão e Eva, não foram feitos para morrer. A morte veio como consequência de uma escolha errada por causa da desobediência do primeiro casal, nossos primeiros pais. Isso os tornou mortais. Isso também gerou a morte espiritual. Bem-vinda, irmã Eide. E o que é a morte espiritual? Já expliquei esse conceito aqui em lives passadas, mas acho oportuno explicá-lo outra vez. O ser humano, ele pode possuir dois tipos de vida. A vida bios no grego, a vida da matéria, e a vida do espírito, a vida espiritual, que a palavra grega é outra, embora na nossa Bíblia em português esteja sempre traduzido por vida ou vida eterna, mas a palavra grega lá do original do Novo Testamento é outra, é a palavra Zoe, a vida com a qual Deus vive, vida espiritual, direito de existência eterna ao lado, junto com Deus, com Jesus, com todos os salvos, com os anjos, com toda a corte celestial, que a gente já recebe aqui na salvação. Zoe, vida. Bem-vinda, Flor Godoy. Então a primeira coisa importante é entender isso, que é o pecado que faz o homem ser mortal fisicamente e que leva também o homem genericamente, homem e mulher, a perder a vida espiritual. Segunda coisa, o texto aqui não está também dando licença para pecados menores. Esses pecados não são pecados que ao cometê-lo eu perco a salvação, a vida eterna, então eu posso cometê-los à vontade. Não é isso que o texto está dizendo. João escreveu a sua carta, escreveu 3, e ele diz, olha, estas coisas vos escrevo, filhinhos, para que não pequeis. O propósito da palavra de Deus é não somente gerar em nós uma nova natureza que se inclina para as coisas do Espírito Santo, que leva o nosso espírito a se inclinar para o Espírito de Deus, mas também nos orientar e nos garantir sabedoria, orientação, para não andarmos em pecados. Aí João diz, se todavia, o que parece indicar um ato que não é rotina, que foge à praxe da vida da pessoa, não é a sua prática. Se todavia alguém pecar, temos para com o Pai um advogado, Jesus Cristo justo. Bem-vinda, irmã Sandra Lopes. Então, amados, observe que o texto aqui também não está dando uma licença. Pecados que não é para a morte, então esse aí é os que eu vou praticar à vontade. Não é nada disso. Todo pecado é pecado. Você vai encontrar pessoas com uma mentalidade radical dizendo assim, pecado é pecado, não tem diferença. Pecadinho, pecadão. É claro que pecado é pecado. É uma incoerência dizer que pecado não é pecado. Mas também é uma incoerência dizer que todo pecado é igual.
não é igual. Tem consequências diferentes. Vamos dizer que uma pessoa que ficou com raiva da outra pecou? Sim, ela pode ter pecado. Que está irada contra a outra, ela pecou? Sim, ela pode pecar e pode pecar mais ainda ou não. Se ela, por exemplo, matar aquela outra pessoa, é igual? Ah não, ela já ficou com raiva, pode matar, que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, nem aos olhos das leis humanas e nem aos olhos de Deus. Porque há pecados com consequências muito piores, seja do ponto de vista civil, legal, ou também do ponto de vista da própria pessoa. Para ela resolver espiritualmente aquela situação, porque isso envolve o emocional, envolve o espiritual. Então, João fala de pecados que não são para a morte. E mesmo caminhando nos pecados que não são para a morte, se deixando envolver por eles, enredar como alguém que vai se enroscando numa rede, numa corda, e de repente já está preso e não pode mais se soltar sozinho. Só pode se soltar com uma ajuda externa. Assim também é o envolvimento com as mais diversas espécies de pecados, que só revela a nossa pecaminosidade interior, mas são o catálogo de pecados disponíveis para a humanidade, como o menu de um restaurante, ele só vai aumentando. Cada dia mais e mais coisas vêm surgindo, e se inventam, ou dizem, como diz a Bíblia lá em Jeremias, acumula pecado sobre pecado. Então, uma terceira coisa que eu quero destacar ainda nesse primeiro tópico, os pecados que não são para a morte, é que o crente, o cristão, ele não perde a salvação, ele não morre espiritualmente a qualquer pecado que comete em qualquer esquina. Não é isso. A Bíblia diz: o que é nascido de Deus não vive pecando, não vive na prática do pecado, porque se ele pecar, ele terá o Espírito Santo para despertar a sua consciência, ele congrega, ele encontra os irmãos, ele está com o povo de Deus, ele é levado a refletir no espelho da palavra o seu erro, a sua sujeira, e buscar conserto espiritual, reparação do erro e até ser disciplinado espiritualmente pela igreja, que é algo cristalinamente bíblico. Não há como desconhecer, desconsiderar o ensino bíblico da disciplina eclesiástica nos casos em que ela cabe. Então, e a pessoa pode ser restaurada. Agora, o ideal para todo cristão, em quarto lugar, é que o cristão leve uma vida livre de envolvimento com o pecado. Que o seu alarme, que a sua sirene dispare a cada percepção de pecado na sua vida, de algo que cometeu errado, e que ela busque reparar diante de Deus em oração, em confissão, em arrependimento, em abandono do pecado, para não ser envolvida pelo pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que é envolvido e dominado pelo pecado, o pecado que está dentro dele, não está fora, fora está a oferta para ele consumar o pecado, torna-se escravo do pecado. E nós não fomos, amados irmãos e irmãs, chamados para sermos escravos do pecado, mas sim servos de Cristo. Servos de Cristo é o nosso chamado, e não escravos do pecado. Quem é escravo do pecado está carregando o jugo, está carregando o fardo do diabo, e não o jugo de Cristo. Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se alguém acha que é difícil ser cristão verdadeiro, que anda em santificação, em obediência, é porque não está lembrado de quando carregou o fardo do pecado, que a alma não tinha paz, que estava buscando em tudo quanto é parte a realização interior, contudo com uma alma vazia, sem direção e ainda pior de tudo, sem salvação. Uma pessoa sem a salvação eterna que só se alcança em Jesus Cristo e só se mantém com uma vida de obediência à palavra, ela está condenada ao juízo, está condenada ao fogo eterno.
está condenada a viver eternamente separada de Deus em tormentos, em sofrimento, junto com o diabo e seus anjos. Gente, é algo sério, eu não estou aqui para pregar inferno, mas a Bíblia fala do inferno. O Salmo 9,17 diz: todas as nações, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações ou pessoas que se esquecem de Deus, que se afastam de Deus. O inferno é uma realidade bíblica, é uma realidade futura. E para não ir para esse lugar, não é só não cometer pecado para a morte, é não viver, não acostumar, não ter como zona de conforto uma vida de pecado. Não há conforto verdadeiro no pecado. Há, na verdade, um grande risco da pessoa se envolver com coisas pequenas, aparentemente inofensivas, principalmente aos olhos do mundo, que para quem tudo é certo, tudo é permitido, e de repente já estar envolvido com coisas piores. Vou exemplificar, ainda que tome algum tempo aqui, que eu nem sei se disponho. É o seguinte: imaginemos uma situação de uma pessoa que ela é avessa à prática do adultério, da traição conjugal ou da fornicação, no caso de jovens, né, solteiros. Mas ela começa a se envolver com filmes que contêm conteúdo erótico, sexual, com músicas, com leituras, com assuntos. De repente ela já está vendo esses conteúdos, de repente ela se envolve com uma pessoa que também não teme a Deus e que não está em obediência, e começam a conversar, principalmente por rede social, que hoje é tão presente na vida de todo mundo, que é para ser uma bênção, como está sendo para esta live, por exemplo. Mas a pessoa, ao invés de buscar um pouquinho de diversão, de interação social, de companhia, de comunicação barata financeiramente na rede social, ela transforma aquilo num ponto de fuga da sua realidade, dos problemas conjugais, dos problemas familiares, dos problemas financeiros, da sua própria timidez, e ela então passa a beber de uma fonte suja, chamada conversa cebosa na internet, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e outras redes que existem que são menos conhecidas. E ela então começa a trocar conversa cebosa, os chamados nudes ou fotos sensuais ou de nudez. De repente já estão aprofundando nas conversas e praticando o sexo virtual. De repente já marcam um encontro presencial onde tem ocorrido não só adultério e fornicação, traição, mas tem acontecido também mortes. Porque um abismo chama outro abismo. Não só fim do casamento, fim de um compromisso com Deus, mas também o fim de uma vida física. Estou falando de coisas que a gente tem acompanhado pela televisão e que a gente acompanha também até entre os nossos conhecidos. Então, eu dei este exemplo, do mau uso da internet, que aparentemente a pessoa teve uma conversa, trocou uma foto, ela já perdeu a salvação? Eu não diria que perdeu, mas ela está caminhando para esse rumo, para morrer espiritualmente, porque um abismo leva a outro abismo. O correto é fazer aquilo que a palavra de Deus diz lá em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse é o propósito de Deus para nós. Mediante a constatação de qualquer ação ou intenção de pecado em nossa vida, a gente trate com ele imediatamente, como fazemos com um vazamento de gás. Às vezes uma torneira pingando, a gente deixa para amanhã, ou final de semana, segunda-feira eu vou chamar o encanador, ou eu mesmo vou tentar resolver isso. Mas se o gás está vazando e está fedendo, você vai deixar passar um final de semana e acontecer uma explosão e destruir a casa e matar pessoas? Obviamente que não, né? Ou então um curto-circuito na instalação elétrica, ou resolve logo, ou vai pegar fogo em tudo. Assim também é o trato com o pecado. O escritor aos Hebreus falou: olha, vocês estão lutando contra o pecado, mas não lutaram muito ainda não. Vocês não resistiram até o ponto do sangue, de sangrar por isso.
tem que haver um radicalismo no trato com o nosso pecado, não com o pecado do outro, o nosso pecado, primeiramente. Bem-vinda, irmã Marisete Ferreira, abraço a você, os familiares. Então, queridos irmãos, o andar no pecado, ainda no primeiro tópico aqui, ele leva a uma vida de obstinação no pecado, entende? Vai endurecendo o coração e aquilo que antes era visto como uma coisa escandalosa e perigosa passa a ser vista como coisa natural, comum. E aí está o grande perigo. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 10, 26 e 27, vou ler para você. Porque se vivemos deliberadamente, observe, vivemos, é uma prática continuada, deliberadamente, é disposição. Não é caiu num bueiro aberto que a prefeitura esqueceu de tampar, não. Você escolheu o caminho de andar no perigo, no erro. Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, é gente esclarecida, orientada, discipulada, batizada, conhecedora, já não resta sacrifício pelos pecados, ou seja, aquele sacrifício de Cristo pelos pecados que eu confessei, não vale para esses, porque eu estou cometendo de novo os mesmos pecados, ou até pecados que eu não havia cometido. Então diz aqui, pelo contrário, resta o quê? Uma certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, porque o pecado será vingado, a não ser que seja abandonado e perdoado, ele será vingado. Prestes a consumir os adversários, ou seja, a mesma condenação que está reservada para o mundo, para quem não creu e não se converteu e não obedeceu, também está reservada para aqueles que se desviam e enveredam pela morte espiritual, pelo pecado continuado. Lembra que um pecado sempre leva a outro pecado pior, né? Por exemplo, o pecado da mentira, ele leva a mentir várias vezes para confirmar aquela mentira que falou primeiro. Estamos preparando aí um tema, a filha do diabo, acerca da mentira. Talvez para a semana que vem. A filha do diabo, que é um pecado que as pessoas têm em menor conta, ou como diz no jargão jurídico, de menor potencial ofensivo. Quem vai dizer que a mentira é de menor potencial ofensivo? Quanta desgraça, quanta ruína, quanta coisa ruim a mentira tem feito na vida das pessoas, atingindo famílias, cônjuges que são enganados, filhos que são enganados, empregados que são enganados, população que é enganada pelos seus governantes. Tudo começou com o diabo. Ele é o pai da mentira, o primeiro mentiroso, o mentiroso mor. Não podemos nos envolver com a filha dele. E isso é um pecado grave. A mentira é um pecado que leva à morte espiritual. Então, esses pecados que a gente não nominou aqui, não nomeou, não fez um catálogo de quais são os pecados que não são para a morte, não fizemos. Mas eu quero falar agora no segundo tópico sobre os pecados para a morte, e morte aqui é a morte espiritual, a perda da zoe, da vida, da comunhão espiritual, da vida eterna. Coisa séria, né? Muito séria. Está lá em 1 João 5, 16 e 17. Há pecado que é para a morte, por esse não digo que ore, expressou o apóstolo João. Que lá no catecismo católico são os 7 pecados capitais ou mortais. É claro, não estamos falando baseando no catecismo da Igreja Católica Romana. Estamos falando baseados na Bíblia. Apenas há uma coincidência de 2 grupos de pecado. Pecado para a morte e pecado não para a morte. Então vamos ver. Aqui diz assim, ó, a primeira coisa. Se alguém ver o seu irmão pecar, então é um irmão, é um cristão, é um crente, que eu estou informado por ele mesmo ou de outra forma constatada que ele, ela, pecou para a morte. Pastor, fala logo quais são os pecados para a morte que eu quero evitá-los. Eu vou dar uma luz bíblica, uma orientação no final, né? Mas eu quero dizer que esses pecados para a morte é consequência da nossa má mordomia espiritual, do nosso mau cuidado com a gente mesmo, que a primeira pessoa que a gente deve cuidar espiritualmente é da gente.
Ao dedicado e jovem obreiro Tito, Paulo recomendou: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Quer dizer, primeiro de si mesmo, né? Eu costumo dizer que é lavar a bucha, sabe? Vocês aí, irmãs, e eu também, que moro sozinho, que vou lavar as vasilhas, a gente vai lavando, lava uma panela engordurada, lava outra com crostas e de repente a bucha já não está mais lavando, ela já está sujando. Você precisa lavar a bucha para ela ficar limpa e continuar lavando as outras vasilhas. Não é assim? Eu tive que descobrir que é assim. Assim também é a nossa vida. Mesmo nós que ensinamos, que pregamos, que cuidamos de outras pessoas, temos que cuidar de nós mesmos primeiro, para que sejamos uma bucha sempre limpa para ajudar os outros. Assim também, quem não se cuida nos chamados pequenos pecados, vai se envolver com pecados piores, porque vai violentando, alguém usa a expressão estuprando a própria consciência. É uma expressão muito forte, porque estupro é uma das palavras mais fortes de qualquer idioma, não é? Porque está associado a uma violência, a um sofrimento, a um desrespeito. Exatamente isso, que é ir acobertando pecados e não tratar e até chamando o mal. Aí de repente já faz amizade com o pecado. Chama o mal de bem, o bem de mal, o certo de errado, o errado de certo, e aí pronto, a coisa está só se complicando. E pecado não se resolve porque ficou velho. A minha saudosa avó Vicentina falava que o pecado não ficava velho, só ficava cabeludo e feio. Ou seja, era uma forma de dizer que ele não se resolve sozinho porque passou o tempo. Você tem que tratar. Você precisa ser confrontado na palavra de Deus com o seu pecado, eu com o meu, e tratarmos dessa questão. Porque senão fica a pendência. Sabe, esses dias eu fui ajudar alguém a criar um cadastro no governo federal e ao tentar fazer todos os passos, chegou um ponto que travou. Deu uma mensagem que aquela pessoa tinha uma empresa com pendências lá em não sei quando, muito tempo atrás, a gente foi verificar. A pessoa nem lembrava mais disso. Será que quando a nossa memória esquece o nosso pecado, ele deixou de existir? Pecado se resolve com amnésia? Não. O único que pode se resolver o pecado é o sangue de Jesus mediante a confissão, o reconhecimento, a confissão e o abandono. Os grandes e os pequenos. Davi foi tão cuidadoso que ele falou: me purifica até daqueles que me são ocultos, aqueles que eu não estou lembrando agora, Senhor, né? Os pecados lá da minha juventude, da minha mocidade, me purifica, lava-me e ficarei limpo. Torna-me mais alvo que a neve, purifica-me com esope, está lá no Salmo 139. O cuidado em tratar com o pecado, porque ele é uma legalidade para o pecado, para o diabo atuar na vida da pessoa. Então aqui o texto de Hebreus 2:3 diz assim: como escaparemos nós se formos negligentes a uma tão grande salvação, a qual salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, o Senhor foi o primeiro que falou de salvação, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, a pergunta é uma pergunta de retórica. Não há escape para quem for negligente a uma tão grande salvação. Não, ele desviou, morreu em pecado, mas Deus dá um jeito, né? Deus é bonzinho, Deus não é bonzinho, Deus é bom. Mas a Bíblia diz lá em Romanos 11, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Fiquemos atentos, alerta a este detalhe. Ainda em Hebreus capítulo 3, versos 12 e 13. Irmãos, quando eu cito uma passagem bíblica, quando eu menciono uma referência da Escritura, eu faço com o maior temor e respeito, porque é Deus falando. A Bíblia Sagrada é Deus falando. Se a gente rejeita uma palavra de Deus da Bíblia, você está rejeitando. Aí pronto, acabou a esperança, acabou a possibilidade de qualquer restauração, conserto, de qualquer chance, porque tudo que Deus faz é por sua palavra. Então, ouça o que diz a palavra de Deus. Tendo cuidado, irmãos, é para crente, é para irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, você que me acompanha nessa live agora, aí quem sabe na África, na Europa, quem sabe nas Américas, aqui em Goiânia, aqui nesse setor que eu moro,
que não aconteça em qualquer de vós que haja um perverso coração, um coração perverso, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, entende? Você exorta o irmão, encoraja ele te encoraja, por isso que é importante congregar, por isso que não dá para ser um desigrejado e continuar firme na fé o tempo todo, precisa congregar, ter estímulo mútuo, você aos outros, os outros a você, estímulo, exortação é um estímulo de encorajamento. Cada dia. Mas não pode ser de mês em mês? Não, a gente tem que conviver com os irmãos, aqui diz cada dia. Durante o tempo que se chama hoje, então não tem data de validade, é para toda a vida. Todo dia da minha vida que eu estiver vivo é hoje. A fim de que nenhum de vós, olha aqui que importante, seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado ele vai endurecendo o coração espiritual da pessoa ao ponto de ela se tornar insensível e não perceber mais quando pecou, quando ofendeu a Deus. E se ela é uma pessoa que tem talentos e habilidades e tem funções na igreja, né, no corpo de Cristo, ela pode muito bem continuar pregando, porque aprendeu a pregar, continuar cantando, porque afinal aprendeu a cantar, continuar tocando, porque afinal ela aprendeu a tocar, liderando, porque ela aprendeu a liderar. E ela vai fazer isso na força da carne, sem a comunhão e a unção do Espírito Santo, mas só com habilidades humanas, e pensa, tá tudo bem. Olha, eu estou em pecado, mas Deus está me usando. Olha, eles nem sabem que eu estou em pecado, mas é o tanto que o povo emocionou quando eu cantei, quando eu sapateei, falei línguas estranhas e etc. Mas Deus está vendo. Nada foge ao olhar do Senhor. Seu olhar como chamas de fogo que perscruta ao mais íntimo de cada pessoa. E outra coisa, o trabalho, a obra de Deus que você ou eu fazemos, não nos libera para pecar e nem apaga o pecado. O pecado só entra na nossa vida de várias formas. Pelos olhos, pelos ouvidos, pela mente. Mas só sai de uma forma, só sai pela boca. Só sai quando reconhecemos, confessamos e abandonamos. Seja o pecado não para a morte, seja pecado para a morte. Aí Hebreus 4:11 vem completar dizendo: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Pecado é queda, é um tombo. Está numa caminhada e cai. Você já viu um atleta correndo quando ele cai? Quando ele cai, ele para. Ele não continua correndo caído. E ainda pode até se machucar de uma forma irremediável para voltar à mesma corrida. Quantos ministérios, quantas pessoas abençoadas com muitos dons e talentos por Deus, que estão parados, estacionados, porque não tiveram coragem de resolver os pecadinhos, vamos chamar assim, e se envolveu com pecados piores. Se não teve coragem, atitude de resolver os pecadinhos, quanto mais os pecadões, um pecado para a morte, aí fica chafurdado na lama, sem forças para se levantar, como diz o hino, e parado no seu talento, cantava lindamente, a igreja se alegrava, não canta mais, pregava, ensinava, liderava, ou então animava os outros, era um exemplo para a família, e não é mais. Como diz o hino, jardineiro que chora, é uma flor que caiu do jardim do Senhor, está na lama, perdida sem força para se levantar. Mas essa tarde eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, Ele pode te ajudar. Ele tem a solução cabal, completa, perfeita, para ajudar ao mais vil pecador ou pecadora, que resolve de coração, com sinceridade, tratar o seu pecado. Como disse Davi, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não mais ocultei, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor tornou-se em sequidão de estio, os meus ossos estavam esmagados,
Até a minha língua se pegou ao céu da boca. A condição que a doença do pecado causa nas emoções e no corpo da pessoa. Mas essa tarde eu quero concitar você, eu quero insistir com você, se você está nessa condição. Primeiro, quero falar para quem não está. Irmão, vários irmãos e irmãs queridos de várias partes agora que acompanham a live. Não é o seu caso? Amém, glória a Deus, graças a Deus. Pegue essa palavra como uma vacina para te imunizar, para te dar resistência contra o poder do pecado. O pecado que disse Deus para Caim jaz à porta. O que está à porta? Querendo entrar. O pecado que, como disse o escritor aos Hebreus, tão de perto nos rodeia. Sabe, quando você está rodeado, já pensou você num rio e você olha a sua volta, você está rodeado de um cardume de piranhas. Assim é o pecado, você vai ter que dar um jeito de sair antes de ser devorado, destruído. Se entrou num campo de pecados, tem que sair dele. Agora, amigo, amiga, irmão, irmã, que talvez não me conhece pessoalmente, talvez nunca conhecerá, só podemos nos reencontrar na glória, mas se você se identifica com esta palavra, saiba que o pecado para a morte, que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não for a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele tem conserto. Só que não se resolve só você pedindo a alguém para orar por você, não. Você precisa arrepender, primeiro reconhecer, arrepender, confessar e abandonar. Custa muito? Não custa muito. Custa muito é o que vai lavar o pecado, que é o sangue de Jesus, custou a vida do Filho de Deus. Esse foi o preço mais alto, e esse preço ele já pagou por mim e por você. Então tenha consciência disso e saiba que há uma chance, há uma oportunidade para você, só uma, porque é só numa pessoa, só em Jesus Cristo. Deixar ficar velho, o tempo passar e o povo ou você mesmo esquecer, não resolve. Pelo contrário, você vai estar carregando essa pendência e a sua vida pode ser tirada a qualquer momento dessa terra. E aí você vai ter uma oportunidade depois. A doutrina do purgatório não é bíblica. A doutrina da reencarnação não é bíblica. O ato de encomendar alguma oração, um serviço espiritual por quem morreu e morreu sem salvação também não é bíblico. O que é bíblico é arrependimento, confissão e abandono do pecado e obter o perdão de Deus através de Jesus Cristo. Negligenciar a salvação. Não é possível negligenciar a salvação sem antes tê-la possuído. Então, um texto que está falando para você, crente, para você, irmão e irmã. Desculpe apontar o dedo, é porque eu gostaria tanto que essa palavra calasse bem fundo no seu coração. Olha o que diz 2 Pedro 2,20 sobre quem negligencia a salvação. Deixe-me compartilhar com você. Só molhando aqui a palavra um pouquinho, que está muito quente. 36 graus em Goiânia, umidade do ar 20%, clima de deserto. Só está um pouquinho acima do deserto do Saara, que é em média 16, 18, né? Mas é capaz que chegaremos lá ainda. 2 Pedro 2, 20 ao 22. Observe. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a nossa conversão, é o nosso aprendizado e o começo da nossa caminhada na fé. Se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo ditado verdadeiro. Como que era o ditado daquele tempo? Nojento, mas cabível aqui. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal.
Eu já tive o desgosto de ver um cão que vomitou, depois foi lá e foi comer o próprio vômito. Você fica pensando assim, mas não é cachorro, nem porco faz isso, né? O cachorro faz, às vezes, né? Não sei por que causa, não sou veterinário, mas ele faz. E tem gente que também faz. Já foi livre do poder do pecado, da ignorância, da cegueira espiritual. E depois que está na igreja, batizado, discipulado, servindo a Deus, até com dons e encargos e oportunidades, volta ao lamaçal do pecado como uma porca que foi apenas lavada, mas que a sua natureza é de porca e ela volta de novo aquilo como se nunca nem tivesse conhecido o Evangelho. Meu Deus, que absurdo, né, Davi? Mas vamos lá. Eu estou alertando, irmãos, aqui não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de alerta. Não é a qualquer pequeno erro que a pessoa vai perder a salvação em cada esquina. Tem que andar com um LED piscando. Estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo. Não é assim, porque tudo é um processo. A conversão não é um processo. O novo nascimento não é um processo. A santificação não é um processo. O desviar-se também é um processo. Alguém fala, meu Deus, mas como pode acontecer? Ontem essa pessoa estava na igreja, hoje já está lá no mundo fazendo isso, aquilo, etc. Ela estava na igreja, mas dentro dela estava havendo um processo corrosivo de destruição interior. Não foi um bueiro aberto que a prefeitura esqueceu de tampar. Foi um caminho escolhido. O Espírito Santo tentou, procurou convencê-la, mostrar, mas ela resistiu ao Espírito Santo. Endureceu o seu coração pelo engano do pecado. E aí acontece isso e a pessoa ainda fica dormindo o sono do pecado, até que é totalmente dominada e destruída pelo pecado, sem mais uma oportunidade de voltar. Porque não há oportunidade fora da vida física. Eu quero compartilhar agora 2 leituras para terminar. Já estamos aí há 40 minutos, né? E eu quero então compartilhar 2 leituras que eu compreendo, eu entendo, com toda a humildade dizer que é uma compreensão minha e não uma afirmativa bíblica, é uma conclusão minha, pessoal, de estudante da Bíblia, que aponta aqui um catálogo, ainda que não está completo, de pecados que levam à perda da salvação. E vou explicar por quê. A primeira leitura é Gálatas 5, onde fala das obras da carne. Bem-vinda, querida irmã Yara. E a segunda passagem é 1 aos Coríntios 6. Então vou à primeira passagem. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, olha o catálogo, adultério, fornicação, impureza, lascívia. São pecados que fazem um grupo de pecados da área sexual. Lascívia, que é nos pensamentos, impureza, que é nos hábitos dos pensamentos, fornicação, pecado sexual entre jovens, adultério, pecado sexual quando ao menos uma das pessoas é casada. Observou? Aí vem um grupo de pecados espirituais, idolatria e feitiçaria. Também. Aí vem um grupo de pecados sociais, inimizades, disputas, emulações ou fingimentos, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Muito, né? Você pensa que acabou? Não, a lista seria tão grande, o menu de pecados seria tão vasto que o apóstolo Paulo, que é aos Gálatas, resumiu dizendo, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, o que? Fala, apóstolo. Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticaram? Não, praticam. Porque quem praticou, mas arrependeu-se, convenceu-se, arrependeu, confessou e abandonou e foi perdoado, apropriou do perdão de Cristo, e talvez até passou por uma disciplina eclesiástica que achou que foi cabível, mas ele foi restaurado, ela foi restaurada. Mas aqui diz, os que tais coisas praticam, é alguém que continua vivendo nesses pecados, andando nesses pecados, não herdarão o reino de Deus. Talvez não parou de ir à igreja, talvez não parou de contribuir, talvez nem parou de cantar ou tocar, quem sabe até ainda prega, porque ninguém da igreja sabe. Mas só que tem uma coisa,
Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, diz a palavra de Deus. E quem é maior? A palavra de Deus. A outra leitura está em 1 Coríntios 6, versos 9 a 11. Não sabeis, o apóstolo começa perguntando, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Pastor, mas não está falando que perde a salvação ou que é pecado para a morte. Bem, peraí, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Como é que alguém não vai herdar o reino de Deus e vai ser salvo? Tem aí uma doutrina de uma determinada denominação, o seu líder prega que salvação é uma coisa e reino é outra. Que a pessoa que recebeu a Cristo jamais perde a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas se ela não for obediente, santificada e trabalhadora, ela não vai reinar. Eu não vejo como fazer uma dicotomia, uma divisão em duas partes desta ideia. O reino de Deus. Aqui diz que não herdarão o reino de Deus justamente pela impureza, pelo pecado. E no céu não entra pecado. João viu e afirmou, não entrará na Nova Jerusalém coisa alguma que contamine. Coisa alguma imunda. Pecado é imundície. Então diz aqui, não sabeis que os injustos hão de herdar o reino de Deus? Olha, aqui começa a lista com uma coisa bem subjetiva. Injustiça. O que é injustiça? Pode ser tantas coisas, né? Tem tantas situações que a gente pode praticar uma injustiça, mas aqui estão dizendo os injustos, os que praticam a injustiça. Eu já fui injusto com alguém? Com certeza já. Tive que me arrepender, tive que pedir perdão, e às vezes nem pude pedir perdão porque aquela pessoa já não estava mais ao meu alcance. Sim, pedi perdão para Deus e senti a graça, o perdão de Deus me alcançando. Mas aqui diz que os injustos é quem vive praticando a injustiça. E aí diz, não se enganem. 2 pontos. Aí continua aliás o catálogo. Nem os devassos, devassidão. Nem os idólatras, idolatria. Nem os adúlteros, adultério. Nem os efeminados, entenda, homossexualismo, masculino ou feminino, efeminados. Nem os sodomitas, que são pessoas que têm práticas sexuais bizarras que contrariam a natureza e não é aprovada aos olhos de Deus, não é aprovável aos olhos de Deus. Alguém pediu que falasse sobre isso aqui na live. Estou me preparando para isso, embora reconheça que é um tema profundo, polêmico, às vezes assustador, mas tenho propriedade para falar sobre isso porque sei o que penso e acredito biblicamente sobre essa questão. Então, estávamos em sodomitas, que têm as mesmas práticas sexuais bizarras, contrárias à palavra de Deus, lá de Sodoma, a cidade que Deus destruiu por causa da sua impiedade, dos seus escândalos, inclusive sexuais. Diz mais, nem os ladrões, nem os avarentos. Mas eu não pensava que a avareza estava nessa lista não. Eu conheço gente, crente, que é muito segura, que ama o dinheiro, que senta em cima e passa fome. Nem os bêbados, aqui associado a um hábito social da bebida. Nem os bêbados, nem os maldizentes, gente que está sempre falando mal dos outros, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pastor, mas então vai ninguém, vai sim. Tem muita gente que não faz essas coisas. E tem muita gente que já fez muito essas coisas, mas obtiveram uma transformação, uma regeneração espiritual, o novo nascimento, e hoje andam lutando todo dia contra o pecado num processo de santificação pessoal. É isso que Paulo fala no verso seguinte, quando diz, e é o que alguns de vós fostes, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia, graças a Deus. Que coisa boa, né? Vamos até melhorar aqui com um fundo musical. Paulo diz, olha, e aí tinha muita gente que era isso aqui tudo, né? Mas o que aconteceu com vocês? Vocês foram lavados. É o lavar do sangue de Jesus no momento do arrependimento, da confissão, do abandono, clamar pelo sangue de Jesus. Mas vocês foram santificados, que é aquele processo que Deus faz a parte dele, eu faço a minha.
santificação pessoal, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas haveis sido justificados, Deus nos declara justos. Um ato jurídico de Deus diz: Paulo César Reis, e também você põe o seu nome aí, é declarado justo pela obra e pelo mérito de Cristo na cruz do Calvário, porque foi lavado e está sendo santificado. Graças a Deus, não é? Então veja que a palavra de Deus não apenas aponta o pecado e a condenação do pecado, o juízo, o fogo, né, a condenação eterna, mas aponta também o processo divino para solucionar esse problema. E que tal nessa tarde você se posicionar? Quando eu falo isso, eu não estou ofendendo a você que está aí na fé, procurando agradar a Deus. Essa palavra para você é uma vacina. Mas agora para você que já não adiantou mais a vacina, agora está chegando o remédio, quem sabe uma cirurgia, um processo de confronto, de tratar com o seu pecado, de se expor. Jesus se expôs como ímpio, como pecador na cruz do Calvário, sendo que não tinha nenhum pecado, mas por causa dos nossos pecados. E se você está disposta, você que me ouve agora, que entende pelo Espírito Santo do que eu estou falando, está disposta a se deixar ser tratada por Deus, ser tratado por Deus agora, meu amigo, confessando o seu pecado, como disse Davi: confessei-te o meu pecado, porque o meu pecado está sempre diante de mim, estou vendo ele na minha frente, vou orar, estou vendo na minha frente, vou adorar a Deus, está na minha frente, vou dormir, ele está na minha frente. A minha alma não tem paz, não tem sossego, porque para o ímpio não tem paz, diz o Senhor. E nessa tarde, nessa hora, você quer abrir o seu coração para Deus e quer orar. Eu oro com você aqui por essa live, mas você deve procurar presencialmente um cristão, preferencialmente uma liderança que terá mais preparação para isso, para você abrir o seu coração, para você confessar, não no dogma da confissão como tem na Igreja Católica Romana. Nós evangélicos não fazemos daquela forma para que alguém nos dê um sacramento da absolvição. É o confessar para que você seja encaminhado de como você deve proceder para obter o perdão de Deus, o perdão de outra parte que estiver envolvida no seu pecado, e você ser curado, ser sarado, para que venham os tempos de refrigério da parte do Senhor sobre a sua vida. Eu gostaria de orar nessa tarde com você, em nome de Jesus. Vamos orar. Se posicione, olhe agora para a sua vida, olha para essa palavra que você ouviu e se posiciona agora em nome de Jesus. Vamos orar? Oh Deus, eu sei que a tua palavra, ela é poderosa, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Eu sei que ela pode penetrar até a divisão da alma, das emoções e do espírito, a realidade espiritual dessa pessoa agora. E ela pode agora, pelo Espírito do Senhor, ser levada a entender a sua condição, a sua necessidade de arrependimento, de abandono da vida de pecado que tem levado, ou daquilo que cometeu e tem carregado, Senhor, sem confessar, sem ser sarada, tratada, curada pelo Senhor. Alcança, ó Deus, essa vida agora, eu te peço em nome de Jesus, tocando com a tua mão de poder o mais íntimo desse coração, ajudando essa pessoa agora a se desprender dos laços do diabo que ele prendeu através de pecado e mais pecado, Senhor. Oh Deus, desprende agora esta vida com a obra do teu Espírito em seu interior. Espírito Santo, toca, convence agora. Oh Senhor, ajuda que essa vida entenda que deve agora dar esse passo tão difícil, mas tão necessário, Senhor, porque o mais difícil o Senhor já fez, o alto preço o Senhor já pagou. Ajuda essa vida, Senhor, agora a ser restaurada. Eu ministro sobre ela perdão de Deus, força espiritual para se levantar, para caminhar, para voltar a ser uma rosa linda no jardim do Senhor, para não causar mais as lágrimas de dor no coração de Deus, de ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças para se levantar. Ajuda, ó Deus, eu peço em nome de Jesus. Amém.
Meu amigo, minha amiga, eu quero dizer a você, preparar aqui uma música enquanto a gente vai terminando. Eu quero dizer a você que a palavra veio até você. Agora cabe a ti se posicionar. Cabe a você agora tomar a posição que você sabe que deve tomar. Não ficar protelando mais por não sei quanto tempo, para talvez o diabo ceifar você numa esquina da vida, mas que você venha se levantar e se posicionar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero também avisar que talvez nos próximos 4 dias, daqui até domingo, não tenhamos a live, porque eu estarei viajando para uma região de fazenda, onde a internet é precária e talvez não qualifique para transmitir um vídeo. Se assim for, na segunda-feira estaremos aqui de volta mais uma vez. Que Deus te abençoe e ore por mim, em nome de Jesus. Agora lhe causa as lágrimas. Fique com esse hino e até a próxima live, se Deus quiser. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuía o perfume do mais puro amor. Porque deixastes que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor, aquele que foi seu fiel jardineiro. Seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças para se levantar. O bom jardineiro cultivou a terra, plantou com amor e o jardim florir. Os crentes são as plantações do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. O crente desviado é a flor que caiu. O vento do mundo é o que não presta, soprou na flor até que a destruiu. Aquele que foi seu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar